Bom dia, turma. O assunto que vamos dar hoje é sobre os índios. Quem são os índios? Não é mesmo? Os índios são os primeiros habitantes do Brasil. Então, quando os portugueses chegaram no Brasil, os europeus chegaram no Brasil, já existiam habitantes. E esses habitantes foram chamados de índios. Eles foram chamados de índios porque os portugueses pensaram que estavam chegando num país chamado de Índia. Então, quando eles chegaram no Brasil, eles acharam que os habitantes daqui eram índios, porque eles pensaram que estavam chegando na Índia. Com a chegada dos portugueses, muitos índios foram escravizados, então alguns conseguiram fugir e foram cada vez mais para dentro do país, se adentrando nas matas, tá? Vamos aprender um pouco mais sobre os índios. Onde os índios vivem? Os índios vivem em tribos. Tribos é o grupo social com a mesma cultura, então cada tribo é diferente. E essas tribos são formadas por aldeias. Observem na imagem. A aldeia nada mais é do que um conjunto de ocas. Ocas, a gente viu que é a casa do índio. Então, cada aldeia tem um formato diferente. Tem aldeias que ficam circulares, tem aldeias em que uma oca fica do lado da outra, tá? A aldeia também pode ser chamada de tabas. Aldeias podem ser chamadas de tabas. E aldeias é um conjunto de oca. Bora lá? Os índios vivem em tribos nas aldeias, tá? Tribo é um conjunto social, um grupo social de pessoas que têm a mesma cultura, que falam a mesma linguagem, se vestem iguais, têm os mesmos costumes. E a aldeia, que também pode ser chamada de taba, é um conjunto de ocas. As aldeias a gente viu que tem formatos diferentes, as ocas também. Tem ocas redondas, tem ocas quadradas, tem ocas que parecem puxadinha, parece uma gota de água, vamos dizer assim. Algumas ocas são construídas com madeira, outras com cipó, umas com folha, outras com sapê, que é tipo um barro. Então, as aldeias não são formadas do mesmo jeito, assim como as ocas também não são construídas com o mesmo material. Vamos ver algumas heranças indígenas que a gente tem, não sabe? Bom, aí estão algumas palavras que vêm do vocabulário indígena, que às vezes a gente fala, mas não sabe nem o que significa. E não sabe nem que vem do indígena. Além dessas palavras que vocês conseguem ver aí, como catapora, que a gente sabe que é aquela doença, né? Capivara, que é o animal. Tem outros nomes também que deram nomes a cidades, a estados, tá? A bairros também, bairros aqui em Salvador mesmo, vem do indígena, vem do nome indígena. Além das palavras, tem as comidas, o peixe, o milho, o amendoim, as raízes como a aipim, que também é conhecida como mandioca, a farinha que a gente come, que vem da mandioca. Então, vem tudo do índio, porque eles estão sempre ligados com a natureza. Então, tudo aquilo que a natureza fornece para o índio, eles consomem, tá? Eles, além de pegar na natureza, eles também plantavam para a sua sobrevivência. E tudo que um índio tem, ele é compartilhado, nada do índio individual. O que um índio tem, ele distribui para toda a aldeia. Observe aí na imagem, também tem algumas danças e tem as músicas, os instrumentos musicais, tambor. É um deles que vem do indígena, ó. Além da comida, das palavras, da dança e da música, também temos contos, histórias que a gente conta no nosso dia a dia, histórias que você conhece, que faz parte do nosso folclore, que é de origem indígena, tá? Como o Boto Cor-de-Rosa, Saci, essas histórias, esses contos também são de origem indígena, tá? Na aldeia existem dois líderes. Um líder, que é chamado de cacique, ele é o líder dos indígenas, ele é um guerreiro, então está dizendo que ele é muito forte, ele é muito respeitado na tribo. Então, todos os outros respeitam ele, porque ele geralmente é uma pessoa mais velha e ele é um guerreiro. A religião dos índios é chamada de xamanismo. Xamanismo nada mais é do que o conjunto de manifestações, de ritos e práticas centralizadas na figura do xamã.
Então, quem é o xamã, você sabe? É o outro líder religioso que tem na aldeia. O xamã também é chamado de pajé. Ele é um líder espiritual da tribo. Acreditam que ele tem poder sobrenatural. Ele tem poder de cura, se alguém estiver doente. Ele geralmente, o indígena estiver doente, ele leva esse índio para o pajé. Então, o pajé é um líder relacionado à espiritualidade e também relacionado com a cura. Ele seria como um médico na aldeia. Se a pessoa está doente, eles levam para o pajé, porque o pajé, eles acham que tem esse poder espiritual de cura, de adivinhação, está sempre relacionado ao pajé, como se ele tivesse um superpoder para curar quem está doente, tá? Então, na aldeia, a gente tem 2 líderes, que é o cacique, que é o líder para as guerras, o líder que vai dizer, vamos fazer assim, assado na aldeia, ele que vai ditar as regras, e tem um pajé, que está relacionado com a espiritualidade, com os medicamentos. As armas indígenas são armas que a gente já conhece, como arco e flecha, que eles usam desde pequeno nas brincadeiras, a borduna, que é usado mais para guerras, e a lança, que eles usam para a pesca, tá? E às vezes na guerra eles também usam lanças, tá? Brincadeiras e jogos. As crianças indígenas são chamadas de curumim, ou curumins, quando são várias, está no plural. Como vocês, eles gostam também de brincar. E algumas brincadeiras que ele tem são utilizando materiais encontrados na própria natureza, como as palhas, as folhas, as cordas das árvores, os galhos das árvores eles usam também, tá? Eles vão à escola, as escolas podem ser tanto na tribo, como em uma cidade próxima de onde ele vive, tá? Então, as crianças, como vocês, também brincam. Eles podem brincar tanto lá correndo na natureza, subindo em árvore com os animais que tem na natureza, como eles também podem brincar com coisas que eles conseguem construir com objetos vindo da natureza, tá? E também vão à escola, não esqueçam disso. Os adultos, alguns dos adultos, eles também podem participar, eles fazem também. Vão para a escola e também podem fazer faculdade, universidade, eles também estudam. Alguns, não todos. Então, eu quero saber se vocês sabem que objeto é esse que está na imagem. Pois é um dos objetos que os indígenas fazem para brincadeira. Eles brincam batendo na palma da mão. Aí vai jogando de um para o outro. Quem deixar cair, perdeu. É chamado de peteca, construído com materiais encontrados na natureza, como a palha do milho, tá? Atualmente, a maioria dos indígenas, eles vivem principalmente na Amazônia. A Amazônia é a região norte do nosso país, em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. O indígena ele não fica só naquele local, eles geralmente se locomovem, eles saem de um lugar para outro. Tem indígena que fica assim, só naquela reserva, mas tem indígenas que eles andam, eles vão para vários locais na Amazônia, porque a Amazônia é imenso. O Dia do Índio é no dia 19 de abril, que é no domingo, agora. A gente vai fazer uma atividade no livro. E além de fazer essa atividade no livro, a gente vai fazer uma atividade extra. Você vai escrever em seu caderno um conto indígena e além de escrever sobre esse conto indígena, você também vai fazer um desenho representando esse conto. Vamos lá?